Caralho. Meu Deus do céu. Enfim. E aí, que eu fugi da história, mas era o seguinte, todo final de ano minha mãe levava nós na Rua 15, que é o centro de Curitiba. Ah, vamos pro centro. E aí eu lembro da gente, pegava o ônibus, ela pegava o 13º, então o 13º dava pra comprar. E ela comprava um tênis, um par de tênis, uma calça, uma camiseta e, sei lá, mais você queria uma mochila ou alguma outra coisa. Todo final de ano. Então, desde que eu me entendia por gente, era sempre assim. Final do ano, dezembro, minha mãe pegava eu e meus irmãos, a gente ia pro centro, tinha o shopping direto da fábrica, essas lojinhas que tem um monte de loja dentro. Entrava lá, comprava o bagulho, comprava. Sempre foi assim. Do nada, eu lembrei por causa dessa história que você contou, do nada minha mãe, era um julho, minha mãe falou, nós vamos pro centro. Eu falei, vamos pro centro, mas não é dezembro ainda, o que nós vamos fazer no centro? Ela falou, não, nós vamos comprar umas roupas. E aí a gente foi o caminho todo, eu e meu irmão mais velho, meu irmão mais novo ainda era muito pequeno, mas ele já não tinha o entendimento das coisas, e a gente meio, mas por que a gente tá indo pro centro agora, se falta tipo 4, 5 meses? Aí a gente começou a cogitar a possibilidade que minha mãe tinha ganhado uma grana. E aí falou, cara, é rico. Eu tava cogitando isso, meu irmão tava achando que minha mãe ia abandonar nós. Eu lembro muito disso. Por quê? Ela, porque, imagina, tá do nada levando em julho, vai trocar nossa roupa, deixar nós bonitinho, arrumadinho e vaza. Que daí uma criança arrumada é a maior a probabilidade de ser adotada do que um mendiguinho. Então. Verdade. É a teoria que a gente tinha. Caralho, imagina eles confabulando isso. Então, meu irmão entrava no vestiário, no provador, e deixava um pouco aberto pra ver se minha mãe não tava indo embora. Então ele tava trocando a roupa, minha mãe fala, troca aí, Link. E o Link trocando, mas meio, não vai embora, mãe. E ele meio com medo, sabe? Você cercando sua mãe. Trocando a calça e olhando pelo provador. E aí comprou as roupas. Comprou as roupas pra gente e tal, comprou, e a gente não abandonou nós. E a gente voltando pra casa, e ela não comprou uma, comprou tipo 2, 3 peças de roupa pra cada um. Comemos acho que foi até no McDonald's na época, e porra. na época McDonald's era muito... Eu colocava tênis. Só quando novo. ia na casa da tia rica. Todo mundo tem uma tia rica na família. Tem, e uma verdade. tia puta também, né? Uma tia rica e uma tia puta. Às vezes é a mesma, rica e puta. E aí ela... Por conta... Se sua tia pior que é faz verdade. OnlyFans, ela é provavelmente... E aí... Tia Doni fã, caralho. Caralho. Junho ou julho. Aí, junho e julho, ela comprou 3 roupas, comprou uma gente, fomos no McDonald's, feliz pra caralho e tal. E a gente voltando pra casa. E aí eu achei que nós começamos a falar na rua que minha mãe tava rica. Pô, ganhou alguma coisa, telecena, na época eu jogava no telecena, o cara. Ganhamos alguma coisa. E aí fui sair com a roupa não, fui brincar na rua com a roupa de sair. Que tem isso, né? Roupa de sair, roupa de ficar em casa. Não sei Sim. se tinha isso, pelo menos antigamente tinha. Hoje em dia tudo é roupa. Mas na época era separação. Eu falei, pô, como a gente tá rico, então eu vou brincar com a roupa de sair. E aí fui, quando eu voltei, eu tomei uma surra do caralho e eu apanhando e falei, mas nós estamos ricos. Eu lembro da minha mãe falando pra mim, para de me bater, eu posso usar roupa de sair pra brincar porque nós estamos ricos. Ela falou, tamo rico porra nenhuma, eu fui mandado embora. Então era o acerto dela, velho. Nossa, mano. O acerto da minha mãe, ela comprou. Então, por que ela comprou? Ela não comprou em julho, ia comprar em dezembro. Ela só adiantou porque foi o acerto, Não em ia ter em dezembro não dezembro. ia ter. Caralho, Cara, mano. apanhamos muito nesse dia, nossa. Tamo rico, caralho. O bagulho piorou. O bagulho piorou, eu Fudeu. comprei, idiota, pra você. Você vai ter que usar 3 anos seguidos. Por que tem 3? Porque é 2008, 9 e 10, imbecil. Mas então sua infância foi pobre pra caralho. mas era duro pra cacete. Mas é engraçado porque eu vejo muita gente contando umas histórias meio de pobre. Porque nós era pobre mesmo. Fude, tem uma história que eu conto no Alma de Pobre, não sei se vocês assistiram na Netflix. Assisti. Pô, você que tá assistindo, assista na Netflix, Alma de Pobre, que tem Muito uma bom. história que eu conto, que minha mãe sempre trabalhou fora. Então ela sai 7 da manhã e voltava 8 da noite, que ela sozinha, ela tinha que criar nós. E aí meu irmão mais velho, eu não me lembro onde tava, e eu tava cuidando do meu irmão mais novo, que era meio recém-nascido. E aí não tinha leite pra ele tomar no bagulho. Não tinha leite, não tinha leite. Ele começou a chorar pra caralho, não tinha leite em casa. E eu fiz chá de erva cidreira e dei pra ele. E dei, tipo, muito, assim, umas 3 mamadeiradas. E depois que eu vim a descobrir que o chá de erva cidreira é tipo um draminho natural. Ele capota adulto, imagine um bebê recém-nascido. Então meu irmão dormiu, era 9 da manhã, era meia-noite e ele não tinha acordado. Minha mãe chegou e ficou desesperada, que você matou a criança. Nossa, Você mano. matou ele, não sei o quê. Eu falei, não, que não tinha leite, eu deixei de erva cidreira. E aí eu conto essa história, e aí muita gente gosta muito dessa parte, que tem bastante piada nela, tem muito mais piada nela, só que eu contei meio como aconteceu. E aí as pessoas falam, pô, gostei muito da história.
Tudo bem que às vezes você exagera, né, e sempre dá um exemplo dessa história do chá de erva cidreira. E é muito verdade essa do chá de erva cidreira. O moleque Nós dormiu era duro mesmo. assim, e dormiu pra caralho. E aí minha mãe, a partir daquele dia, só dava chá de erva cidreira. Porque imagina, a criança dorme pra caralho. E ela que esquece. Você tá dando muita ideia agora. Vai pro bailão, Esquece, o cara. moleque dormindo pra caralho. Mas você não ficou com assustado, caralho? O molequinho dormindo. Muito, imagina, eu peguei ele, virou uma moeba na minha mão, assim, ó. Ele era uma grande moleira. Ué, mas o que eu ia fazer? Eu chacoalhava. Uma grande meu moleira. Grande moleque. Nossa, eu chacoalhava e nada. Dormiu pesadão, assim, ó, pesadão. Aí ele acordou no outro dia. Coitado do bebê, velho. Nem sabe. Nem sabe. E aí eu lembro dessas histórias assim, mano. Teve enchente em casa já, de filmar. Esse é um dos vídeos mais famosos meu. É um dia que eu gravei uma enchente. Ah, em tá, eu casa, vi isso né, aí. esse vídeo. E só que pra mim, mano, é umas histórias que foi foda. A gente sabe que é um momento difícil. Mas eu acho que pra quem é pobre e tipo, mãe e pai, é muito pior do que pra criança. Porque a gente tem Lógico. lembranças de pobre. A gente tem lembrança de, porra, eu queria comprar uma coisa, um bagulho, uma bolacha, não podia comprar naquele momento, tinha que esperar o pagamento, talvez, se batesse as contas, a gente ia lá e comprava. Só que isso era meio passageiro, e pra criança, tudo é muito lúdico, né? Tudo é muito... A gente consegue se divertir sem dinheiro, a gente consegue brincava na rua pra caralho, então tinha essa liberdade, jogava bola, então a gente tem mais esses momentos mais... De felicidade mesmo, lembrando dos momentos de pobreza ali. Só que eu acho que pro pai e pra mãe, pra um pai e pra uma mãe que cria uma criança ali no meio mais pobre, pra eles deve ser muito mais difícil. Lógico. Então, quanto que eles não têm que se desdobrar pra dar o mínimo de condição e ao mesmo tempo não deixar a mostra pra um filho que tá sendo difícil pra caralho pra ele, tá ligado? Então isso deve ser muito mais foda. Então eu sou grato pra caralho pela minha mãe, porque ela, mesmo faltando uma coisa ou outra, não tinha... A gente sempre teve arroz, feijão, a mistura, né? Que eu não sei se... Mistura, cara, lógico. Você sabe de onde que veio mistura? Eu descobri agora, porque na época dos escravos, os caras davam lá, sei lá, comida, davam arroz, feijão, e quase nunca tinha proteína. Então quando eles davam proteína, pra render, eles pegavam um arroz, feijão e jogavam um pouco de proteína que tinha e misturavam. Ah, é por conta disso? Daí. Não Foda, sabia, né? não sabia. Não Foda sabia. essa história, E aí a gente sempre tinha uma mistura, um ovinho, alguma coisinha, sempre tinha, só que não tinha nada de ostentar, nada, bolacha, videogame, vai ter o videocassete, a gente foi ter quando já tinha o Blu-ray. Então nós era mais atrasados de todos, assim, caralho, tô com um Atari, o Play 3, já tem o Play 3, meu idiota. Então a gente tinha isso, mas não reclamava também, não ligava disso daí. Só que imagine, pô, uma mãe pra um pai, agora eu adulto, eu fiquei agora durante a quarentena na casa da minha mãe, mano, trocamos várias ideias assim, e eu descobri coisas que eu não tinha nem ideia, que a gente foi fudido, que imagina, criando sozinha, só que ela conseguia deixar meio parecer que não era tanto... criar um mundo pra gente meio à parte pra gente não ver o quanto ela se fudeu. Isso é Caralho, muito foda. isso é muito foda. É igual Isso- o filme do Will Smith lá Isso, com... exatamente, né? exatamente. Minha mãe, ela nunca falei isso em lugar nenhum. Ela casou com um cara, o Carlinhos, que a gente é grato pra caralho, gente boa. Hoje em dia ela não tá mais com ele, mas ela foi casada com ele 10 anos. Em 99 ela casou com ele, ficou com ele. Casou não, se ajuntou. Se ajuntou com o Carlinhos e ele tinha uma condiçãozinha um pouco melhor. E agora, olhando com o distanciamento, tava lá, gente, trocando ideia, papo vai, papo vem. E aí eu fui conversar com ela ficou 10 anos com ele. Eu falei, e você gostava dele? Ela, meio conversa de adulto mesmo. Ela falou, não, eu gostava. Eu falei, mas... E aí eu perguntei na cara dela, eu falei, mas você gostava, tipo, gostava mesmo a ponto de ficar ou você ficou mais por nós? E ela falou, fiquei por vocês, se não fosse, Caralho. tipo... Então imagine quantas coisas que a nossa mãe não fez, meio que... Nós nem a sabe. contragosto, que você não sabe, mas que foi visando o melhor pra você, tá ligado? Como pessoa ali, pra você crescer de uma maneira que você tenha as coisas que ela não pôde ter a oportunidade de ter e o caralho. Por isso que quando eu faço os bagulho de comprar, eu faço muita piada, né? Zoando minha mãe, faço muita piada de, dei uma casa na praia, isso aqui, sempre aloprando, fazendo piada, não me gabando, e aí falo, nossa, o que você faz? Eu não faço nada perto do que o quanto que ela abriu mão, porque não é nem o financeiro, é mais um de vida, né? Quanto que os nossos pais não deixam de fazer coisas ou deixam de ser o que poderiam ser por causa da gente. Então isso é muito foda, assim, de ver. Não, é foda, porque